Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso 14º capítulo do curso de Blender 3D. Na aula passada, nós aprendemos a estar configurando algumas variáveis de ambiente do nosso projeto. Então aprendemos a trabalhar um pouco mais com a parte de sombras, com a parte de iluminação. Aprendemos também a estar criando um pouco de névoa no nosso projeto. E agora, neste capítulo, nós vamos aprender a estar trabalhando um pouco mais com câmeras. E o que poderíamos trazer de tanta novidade com relação a este assunto, né? Por exemplo, você pode estar trabalhando com múltiplas câmeras em um projeto. E no decorrer da nossa animação, poderemos selecionar qual destas câmeras gostaríamos de estar ativando naquele determinado momento. Podemos também estar ajustando as propriedades de lentes da câmera, criando também aquele efeito de visualização panorâmica que nos amplia a visão periférica daquilo que desejamos estar mostrando. Enfim, no capítulo de hoje nós vamos estar aprendendo que as câmeras vão além do que simplesmente estar posicionando elas. Meu nome é Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos! Bom pessoal, então para começar aqui o nosso capítulo, vamos selecionar a câmera. E com a câmera selecionada, eu gostaria de mostrar para vocês algumas características deste objeto. A primeira característica que vocês devem ter reparado é a presença deste triângulo em cima da câmera, né? E para que serve este triângulo? Ele serve para mostrar que esta câmera é a câmera que está ativa no momento. Então, para poder exemplificar melhor, eu vou fazer uma cópia desta câmera com Shift D. Vamos deslocar esta câmera, ok? Vamos rotacionar ela pelo eixo Z. E assim podemos estar visualizando agora as duas câmeras. Observe que esta câmera ela está com o triângulo vazio, enquanto que esta está com o triângulo cheio. Isto significa que neste exato momento do nosso projeto, esta é a câmera que estará responsável pela visualização das imagens quando forem renderizadas. Agora, poderíamos estar selecionando esta câmera e aqui na definição de cena poderíamos estar substituindo a câmera ativa por esta que acabamos de criar. Observe que neste momento que definimos esta câmera, ela passa a ter agora o triângulo cheio, enquanto que a outra câmera ela está aqui com o triângulo vazio. E podemos estar provando isso agora visualizando a imagem da segunda câmera. Então, assim podemos verificar que neste exato momento é esta a câmera que está ativa. Então observe que no nosso projeto temos aqui duas câmeras, né? E para que poderíamos estar criando duas câmeras no mesmo projeto? Exatamente da mesma forma como temos num estúdio de televisão ou num estúdio de produção cinematográfica, né? Nós temos ali a presença de diversas câmeras, então cada uma das câmeras pode estar visualizando o nosso projeto de uma tomada diferente. Para poder exemplificar melhor esta necessidade, eu vou aqui carregar um projeto que vai evidenciar melhor a utilização de diversas câmeras no mesmo projeto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva, ok? Eu associei esta esfera na minha curva, né? Então existe aqui uma animação onde eu estou utilizando 300 quadros. E esse processo de animação com curvas nós aprendemos lá na segunda parte do capítulo 11, né? Onde eu mostrei para vocês na criação de uma curva que nós poderíamos estar utilizando ela para desenhar o percurso de um objeto. E foi o que eu fiz exatamente neste projeto. Apenas inseri a esfera e mandei a esfera percorrer esta curva aqui. E podemos acompanhar isto na animação. Muito bem. E além da esfera e da curva, foram inseridas mais duas câmeras, né? Temos aqui a câmera
02 e a câmera 03, né? Além da primeira câmera que já tinha sido iniciada com o projeto inicial do Blender, né? Então é um projeto bastante simples. Eu simplesmente peguei esta câmera, clonei ela com Shift D, né? Então fiz esse processo aqui, né? E aí a partir daí eu fui reposicionando estas câmeras para que elas pegassem ângulos diferentes do meu projeto. Eu vou excluir essa câmera que eu acabei de criar. E agora é importante a gente entender que esta câmera que está aqui, ela vai estar visualizando desta forma, né? Então, à medida que o meu projeto está aí seguindo na sua animação, quando eu chegar neste determinado momento, aqui pelo quadro 60, eu pretendo trocar de câmera, ou seja, eu pretendo vir aqui e selecionar a câmera de número 2. E agora eu pegaria este outro ângulo, continuando na minha animação. Quando chegasse aqui no quadro de número 130, nós poderíamos trocar então para a câmera 03 e aí poderíamos continuar a ver o percurso da esfera pela curva que foi criada. Quando chegasse aqui no quadro de número 210, nós poderíamos então substituir para a câmera 01 novamente, né? E aí poderíamos estar vendo a nossa esfera voltando a aparecer até finalizar o percurso. Dessa forma, nós conseguimos exemplificar uma forma de nós estarmos trabalhando com diversas câmeras no mesmo projeto e assim evidenciar também a necessidade de, em alguns momentos, a gente precisar estar utilizando mais de uma câmera. Agora a questão é, como eu posso fazer uma animação e nesta animação fazer a configuração da utilização de todas essas câmeras? Para isso, nós vamos aprender algumas coisas novas, tá? Então eu vou posicionar primeiro o meu projeto aqui no quadro inicial da minha animação, ok? Que é o quadro de número 0. Neste posicionamento aqui da minha timeline, eu vou pressionar a tecla M de marker, ou no português, M de marcação. Agora que criamos uma marca e estamos com a nossa câmera aqui, a câmera 01 selecionada, nós podemos pressionar aqui a tecla Ctrl B. Deixa eu só, antes disso, ativar aqui o Screencast, porque quando eu carreguei esse projeto ele acabou ficando desativado. Vamos recolher agora esse menu, ok? E então vamos pressionar aqui a tecla Ctrl B. Isso que nós fizemos pressionando a tecla Ctrl B, observem que eu pressionei a tecla Ctrl B com o meu mouse posicionado aqui em cima da minha timeline, tá? Isso é muito importante. Eu estou com o meu marcador que eu acabei de criar já selecionado e estou com a câmera aqui também selecionada, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam que ao pressionarmos o Ctrl B precisamos ter todos esses objetos aqui já selecionados, tá? E o Ctrl B, o que ele fez? Ele atrelou esta câmera que está selecionada à minha marcação, ok? E isso tudo que nós fizemos com a tecla Ctrl B vocês sabem que é um atalho, mas existe um lugar onde este atalho é evidenciado. E se nós viermos aqui nesta parte aqui, ó, visualizar da minha timeline, vocês vão observar que existe uma opção aqui, ó, atrelar câmera aos marcadores. Perceberam? E aqui nesta opção nós temos um atalho, que é o atalho Ctrl B, ok? Então é daí que veio a tecla Ctrl B, por isso que nós a utilizamos, para poder atrelar o meu marcador à câmera, ok? Muito bem, então neste momento nós atrelamos que nessa posição 0, onde existe um marcador, desejamos utilizar aqui a câmera 1, ok? Nós podemos também estar renomeando este atalho aqui do marcador, tá? Nós podemos vir aqui em marcador, com ele já selecionado, né? E podemos clicar nesta opção aqui, ó, renomear marcador, que também tem um atalho, que é o atalho Ctrl M. Então,
Se eu pressionar agora aqui, Ctrl M, nós temos a nossa telinha de alteração do nome do nosso marcador. E aí poderíamos estar escrevendo aqui, ó, câmera 01. Ok? Vamos confirmar. E aí temos então este marcador com o nome câmera 01. Agora vamos andar a nossa animação e nós sabemos que ali no quadro de número 60 nós gostaríamos de estar alterando a câmera novamente. Nós percebemos que esta câmera ela vai estar deixando de visualizar agora a esfera e nós desejamos que esta câmera que está aqui comece então a gravar a animação da movimentação dessa minha esfera. Então, para isso vamos pressionar aqui novamente a tecla M para criarmos aí o marcador. Vamos pressionar a tecla Ctrl M para renomear este marcador para câmera 02. Ok? E agora vamos pressionar a tecla Ctrl B, ou então poderíamos vir aqui no visualizar e poderíamos estar pressionando esta opção aqui, ok? Então neste momento a câmera 02 ela ganha a ação de estar renderizando, de estar visualizando o nosso projeto, e ela vai fazer isso do quadro 60 em diante, ou até o momento quando chegarmos aqui no quadro de número 130, nós fizermos uma nova alteração de câmera. Então, novamente, vamos criar aqui vamos primeiro selecionar a câmera para a gente não esquecer esse processo, tá? A criação do marcador independe da seleção da câmera, então eu posso fazer a marcação em qualquer momento, não preciso estar com a câmera certa ainda selecionada. Mas vamos pressionar então a tecla M, vamos pressionar a tecla Ctrl M, vamos digitar aqui câmera 03. Então agora vamos atrelar uma câmera a este quadro de número 130 que já tem este marcador chamado câmera 03. Então vou pressionar aqui a tecla Ctrl B. Importante também, pessoal, vocês lembram do triângulo, né? Que o triângulo diz qual é a câmera que está ativa. Lembram daquilo que eu falei logo no comecinho desse capítulo? Observem que quando eu pressionar aqui a tecla Ctrl B, nós vamos estar atrelando esta posição, que é a posição 130, que tem o meu marcador câmera 3, né? A câmera de número 3. Então esta câmera, a partir deste momento, ela vai ficar ativada. Então observem que esse triângulo que está aqui, ele vai começar a mudar, né? Ele vai ficar um triângulo cheio. Então vou pressionar aqui a tecla Ctrl B. Outra coisa, né? Não posso pressionar a tecla Ctrl B com o mouse aqui, tá? Ó, Ctrl B aqui não vai fazer efeito nenhum. O meu mouse tem que estar aonde, hein, pessoal? Ele tem que estar aqui na minha timeline, né? Então eu tenho que estar com o mouse aqui em cima, tá? Esse é o momento que o Blender entende que eu estou com o foco aqui na minha timeline, né? Nesse objeto timeline, ok? E aí nós temos os atalhos respectivos a esse objeto. Então Ctrl B aqui, pressionamos. Observem que agora a minha câmera ganhou aqui um triângulo cheio, né? Ela teve essa modificação e nesse momento ela se torna então a câmera ativa do meu projeto. E agora vamos observar estes triângulos. Vamos mudar aqui um pouquinho o ângulo, tá? Ok. E vocês vão observar que este triângulo acaba nos servindo como um sinalizador de qual câmera está ativa aqui no nosso projeto. Então eu vou percorrer aqui a minha timeline, né? Observem que quando eu passar aí pelo marcador da câmera 3, a câmera 2 vai ficar ativa, ó. Perceberam ali? E agora seguindo, agora a câmera 1 vai ficar ativa, tá? E aí nós temos então um projeto com 3 câmeras. E as 3 câmeras agora estão configuradas. Se colocarmos aqui na visualização da câmera, tá? Deixa eu destravar aqui a visualização para a gente poder ampliar um pouco mais essa janela, tá?
E aí nós vamos ver aqui a animação, ó. Seguindo no quadro, mudamos de câmera e mudamos novamente de câmera. Ah, faltou ainda um detalhe, né, pessoal? Aqui, ó, no quadro de número 215, por exemplo, né, a gente poderia jogar aqui um pouco mais do momento em que a esfera está quase saindo da nossa visualização, colocar aqui mais uma marcação. Vamos colocar aqui novamente uma marcação, vamos colocar um nome para essa marcação. E o que vamos colocar aqui? A visualização novamente pela câmera 01. Esquecemos dessa configuração, né? Agora vamos colocar a visão por topo para a gente selecionar a câmera 01, que é esta câmera que está aqui. Quando eu selecionei a câmera, nós observamos que ela ficou com foco aqui na minha janelinha de visualização do projeto, né? Onde eu tenho todos os objetos, tá? Então é uma dica para vocês saberem qual é o objeto que está selecionado. E agora sim, poderemos pressionar aqui a tecla Ctrl B e agora ativar novamente a câmera 01. Nesse momento, ela ganhou o foco e nós observamos aqui pela marquinha do triângulo. Vamos colocar agora na visualização do projeto, tá? Então aqui na câmera 2 e aqui voltamos para a câmera de número 1, onde encerramos a volta da esfera pela minha curva. E dessa forma temos aí então um projeto já todo definido. Vamos então renderizar esse projeto e acompanhar para ver como ficou a nossa animação. Bom, e agora que terminamos o processo de renderização, vamos assistir então como ficou a animação. E agora conseguimos ver então como fica evidenciada a utilização de diversas câmeras neste projeto. É lógico que ainda faltam aí alguns detalhes, como a iluminação nesse projeto, muito boa, mas enfim, o propósito disso tudo é mostrar a utilização das câmeras. E acredito que dessa forma a gente conseguiu evidenciar muito bem isso. Bom, e agora voltando aqui, a gente vai aprender mais alguns truquezinhos que nós podemos estar utilizando para poder facilitar o nosso trabalho aí com câmeras, né? Então vamos fazer de conta que nós gostaríamos de reposicionar uma câmera dessas para determinado ângulo de visão. E essa é a parte das dicas que eu vou passar para vocês como os facilitadores para a gente estar aí direcionando as nossas câmeras, tá? Digamos que a nossa câmera, que é a nossa câmera de número 1, né? Ela está muito baixa. Vamos ver como é que ela está enxergando agora, tá? Ela está muito baixa e eu gostaria de estar reposicionando ela um pouco mais acima, ok? Exatamente desse ponto de visão que eu me encontro agora na minha perspectiva. Então, se na minha perspectiva eu encontrei um ponto de visualização melhor para essa câmera, ou se a minha perspectiva é exatamente o ponto de visualização do projeto que eu gostaria de aplicar para a minha câmera, eu posso estar facilmente fazendo essa modificação pressionando a tecla Ctrl Alt 0. Então agora eu vou pressionar as teclas Ctrl Alt 0 e ao pressionar essas teclas, vocês vão observar que esta câmera que está selecionada aqui, ela vai estar posicionada na mesma posição que a minha perspectiva atual. Então Ctrl Alt 0, ok? E aí temos a visualização da câmera pela minha perspectiva. Tá bom, pessoal? Olha aí como é que ficou. Tá? A perspectiva e a visualização da câmera. Lembrando que a minha câmera ela vai estar visualizando o que está aqui dentro deste quadro, tá? Então por isso que nós temos um zoom aí um pouquinho mais afastado. Vamos mudar novamente? Vamos falar que eu gostaria da minha câmera, ó, ela está ali, né? Só para vocês verem como isso ocorre. A minha câmera está posicionada aqui nessa direção, tá? Se eu colocar a visualização por topo, né?
nós observamos que a minha câmera está aqui, ó, nesta posição do lado direito, ok? E a minha visualização aqui pela perspectiva atual, nós vamos posicionar ela aqui do lado esquerdo, tá? Então, ó, só para evidenciar bem, tá? Eu estou afastando bem a minha perspectiva, vou pressionar aqui as teclas Ctrl Alt 0, ok? E agora, se nós formos na visão topo, nós vamos ver que a nossa câmera ficou posicionada lá atrás, do lado esquerdo, exatamente na mesma região onde estávamos observando por essa perspectiva aqui. Agora eu vou modificar aqui a minha posição, vamos colocar neste ângulo aqui. Eu quero evidenciar mais uma coisa que é importante a gente entender, tá? Eu estou nesta posição, estou selecionando uma outra câmera aqui, ó. Estamos selecionando quem? A câmera de número 2, tá? Essa câmera de número 2, se eu pressionar as teclas Ctrl Alt 0, você poderia pensar que esta câmera sofreria agora a modificação, não é? Então vamos pressionar e você vai observar que a câmera permanece no mesmo lugar. E quem se movimentou foi, na verdade, olha aqui, a nossa câmera de número 1. Ou seja, quem está sofrendo a modificação não é a câmera selecionada, mas a câmera que está ativada no nosso projeto neste momento. Então poderíamos deslocar aqui para a utilização da câmera 02, né? Aqui está a câmera 02. E agora, se nós fizermos uma modificação novamente, vamos olhar aqui por cima, ou melhor, aqui por baixo, né? Eu estou por baixo. Então tá, vamos colocar a câmera aqui por baixo, tá? E eu vou pressionar agora as teclas Ctrl Alt 0. Observem que quem vai sofrer a modificação agora é a câmera de número 2, tá? Ok? Então agora nós tivemos uma modificação da câmera número 2, ó. A minha câmera número 1 está aqui, a minha câmera número 2 está aqui do outro lado e a câmera número 3 está ali no mesmo local do projeto, tá? Ou seja, quem sofre a modificação da câmera com a utilização das teclas Ctrl Alt 0 é a câmera que tem o triângulo cheio naquele momento, ok? Agora, digamos que eu gostaria de posicionar esta câmera aqui, neste momento que eu estou agora aqui do meu projeto, tá? Quero mexer ela, mas não gostaria de modificar ela pela posição da minha timeline aqui, ou seja, movimentando a minha timeline exatamente nesse momento para que ela ficasse aqui configurada como uma câmera ativa. Mas neste momento aqui eu gostaria de estar movimentando ela sem precisar fazer essa modificação. Como que eu poderia fazer? Eu poderia então vir aqui no projeto, na parte aqui de configuração de cena, ok? Definir aqui a câmera de número 3. Vocês observam que ela está ativa aqui nesse momento, mas é um ativo provisório, pois se eu modificar a minha timeline, observe que ela volta a apagar. Porque pela definição, quem vai estar trabalhando neste bloco aqui do meu projeto de animação é a câmera de número 2, tá, pessoal? Então, eu estou aqui neste momento com a minha timeline no quadro de número 97, vou vir aqui e vou modificar para a câmera número 3, tá? E agora eu vou pressionar as teclas Ctrl Alt 0. E aí observamos que a câmera número 3 ela fez a modificação, ok? Embora, quando nós rodarmos aqui a animação, quem vai estar funcionando é a câmera de número 2, tá? Então, se nós olharmos, nós fizemos aí a modificação de posição de todas as câmeras no nosso projeto, ok? Tá bom, pessoal? Tá? Então isso é só para exemplificar para vocês como funciona a utilização das teclas Ctrl Alt 0 para posicionamento da câmera. E elas vão facilitar muito, né?
Porque é muito mais fácil, às vezes a gente está trabalhando aqui na perspectiva para fazermos aí um correto posicionamento da nossa câmera, né? Fica muito mais fácil. Então, eu gostaria de estar colocando a minha câmera número 1 nesta posição, Ctrl Alt 0, ok? Venho aqui e posiciono novamente a câmera de número 3 do nosso projeto. Olha como fica muito mais fácil a gente trabalhar desse modo aqui, né? Ctrl Alt 0, né? E que mais? A câmera número 1 já está. Ah, assim, a câmera número 2, né? Então vamos posicionar a câmera número 2, que ela está lá em cima. Deixa eu só aproximar um pouco mais. Vamos definir aqui uma posição para ela. Vamos posicionar aqui, Ctrl Alt 0, pronto, ok? E temos as câmeras aqui, ó, facilmente reposicionadas novamente. Tá vendo? Ok? Então, dessa forma, utilizando as teclas Ctrl Alt 0, nós temos aí um facilitador nesse posicionamento da câmera, tá? Outra coisa que nós podemos estar utilizando é um objeto como câmera, ou seja, o objeto ele pode temporariamente estar sendo direcionado como uma câmera. E como funcionaria isso, né? Pressionando a tecla Ctrl 0. Ou seja, pressionando a tecla Ctrl 0, nós definimos o objeto ativo selecionado como uma câmera. Então, Ctrl 0 e nós estamos aqui no interior da nossa esfera. Como existe aqui no nosso projeto um sistema de marcadores aqui, né? É lógico que se eu fizer uma movimentação aqui, a gente volta a estar ativando a câmera 01. Então, para podermos exemplificar um pouco melhor isso, eu vou retirar aqui esses marcadores, né? E para nós retirarmos esses marcadores, podemos vir aqui na opção Marcador, ok? E estar selecionando aqui a opção de apagar o marcador, que tem o atalho X, né? Então, podemos estar aqui selecionando o marcador, pressionando o X e estar aqui, ó, apagando estes marcadores, tá? Agora não temos mais marcadores. Então, vamos selecionar aqui a nossa esfera, vamos pressionar as teclas Ctrl 0, né? E aqui estamos, ó, dentro da nossa esfera, tá? E não tem muita coisa que a gente possa fazer, a não ser estar aqui, ó, visualizando a nossa esfera como sendo aqui a nossa câmera, né? O posicionador do ponto de visão do nosso projeto, tá? E se olharmos ali, aqui na parte de configuração do cenário, nós definimos como câmera a nossa esfera UV. Poderíamos estar selecionando a quem? Poderíamos estar selecionando também a posição pelo objeto curva. Então, Ctrl 0. Agora nós temos aqui, ó, a nossa curva como sendo a nossa câmera, tá? Enfim, eu não vejo muita utilidade nisso, mas é uma funcionalidade que existe aqui no programa do Blender, tá? Agora, poderíamos utilizar a tecla Ctrl 0 como um facilitador para a seleção das câmeras do nosso projeto. Ao invés de estarmos selecionando a esfera, poderíamos estar selecionando quem? As nossas câmeras. Então vamos colocar aqui a visão em topo. Poderíamos facilmente estar modificando então a visualização do nosso projeto para uma determinada câmera. Por exemplo, o nosso projeto atualmente ele está usando quem? A lâmpada como sendo a câmera do nosso projeto, né? Mas poderíamos estar aqui, ó, pressionando Ctrl 0, tá? E aí por um probleminha de bug talvez aqui do Blender, né? Isso daqui não está mudando, só quando eu passei o mouse por cima é que nós conseguimos visualizar aí a modificação, né? Mas
vocês observam que nós estamos agora com a câmera número 2, tá? Ativa, né? Agora, vamos dizer que nós tivéssemos em outro momento aqui no nosso projeto, essa parte aqui de seleção das câmeras não estivesse visualizada, né? Então, poderíamos estar utilizando esse recurso do Ctrl 0 facilmente para definição da câmera ativa, ao invés de estarmos tendo que entrar aqui e selecionar manualmente, tá? Então o Ctrl 0, além de você estar utilizando aí como seleção de objetos como câmera, ok? Nós podemos estar utilizando como algo realmente produtivo para a seleção das câmeras do nosso projeto, a câmera que nós gostaríamos de estar utilizando naquele momento, ok? Então fica evidenciado para vocês aí uma utilidade para esse atalho Ctrl 0. Uma outra forma que nós temos para poder estar posicionando as câmeras de uma maneira muito mais fácil é utilizar esse recurso aqui de travar a câmera com a visualização, ok? O que esse recurso vai estar ajudando a gente? Se eu fizer qualquer movimentação sem esse recurso estar ativado, então se eu fizer uma movimentação, a gente sai da visão da câmera, né, que era essa visão que nós estávamos, e vai para o modo de perspectiva do usuário, né? Mas poderíamos estar utilizando essa movimentação aqui de perspectiva como posicionador da nossa câmera. Então, esse é um recurso que nós já vimos nos capítulos anteriores eu estar utilizando, mas como estamos agora falando exclusivamente sobre câmeras, vale a pena então dar novamente aí um toque com relação à utilização desse recurso. Nós vamos travar esta opção, tá? Nós vamos marcar essa opção, travar a câmera para visualização, ok? E agora sim, com a câmera selecionada, no modo de visualização da câmera, nós podemos estar agora, ó, fazendo essa movimentação, e ao invés de estarmos aí saindo para visualização na perspectiva, nós estamos utilizando esse recurso. Para isso eu pressiono aqui o botão do meio do meu mouse, né, e faço a movimentação do mouse, né, para poder estar posicionando a nossa câmera. Isso vai ajudar muito naqueles pequenos ajustes que precisamos fazer com relação à câmera. Então vamos dar uma recapitulada rapidinho. Pressionamos aqui a seleção da câmera, pressionei aqui Ctrl 0, estou olhando agora pela visualização da câmera de número 3, estou com a opção travar a câmera para visualização, e agora sim posso fazer aqui uma movimentação rápida. Com a rodinha do mouse eu posso estar ajustando aqui o zoom, que é a distância da minha câmera em relação ao cenário, né? Posso pressionar o botão do meio do mouse, onde eu faço essa movimentação, só que agora pressionando a tecla Shift eu posso fazer este deslocamento, sem estar mexendo em nenhuma rotação da minha câmera, ok? E assim facilmente, pessoal, ó, a gente pode estar reposicionando a nossa câmera. Solto essa opção, qualquer movimentação que eu faça agora, eu saio aí da modificação da câmera e entro no modo de perspectiva do usuário, ok? Então, esses são os recursos que nós temos aí para ajudar a gente tanto na seleção das câmeras, quanto também na posição das câmeras no nosso projeto. Muito bem, pessoal, agora vamos entrar num outro tópico, que é a configuração da nossa câmera, né? Afinal de contas, a câmera não é só um objeto posicionado no nosso projeto. Ela tem também características, como qualquer câmera, né? Então você tem lá o tipo da lente que você usa, você pode dar o zoom na lente da sua câmera, você pode trocar o ângulo de abertura da sua câmera. Então você pode fazer configurações para que a visualização do seu projeto seja aquilo que você gostaria de atingir, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos visualizar aqui o nosso projeto, vamos fechar essa janelinha, vamos selecionar algumas câmeras aqui.
Vamos apagar aqui a câmera de número 3. Vamos apagar a câmera de número 2. Vamos deslocar esta câmera aqui. Rotacionar ela um pouquinho. E agora vamos aproximar para a gente poder estar visualizando essa nossa câmera. Muito bom. Eu acho que assim tá de bom tamanho. Bom, onde ficam então essas propriedades da nossa câmera? Primeiro, nós temos que entender que nós temos que estar aqui no modo de objeto e com a nossa câmera selecionada, tá? O modo de objeto não tem como você fugir disso, porque uma vez que você selecionou a câmera, você só pode estar com ela aqui no modo de objeto. Não existe outras configurações. Você não aplica uma textura, você não edita um vértice, quer dizer, não tem nada desse nível que você possa fazer, tá? Então, com essa câmera selecionada, na nossa janelinha aqui do lado direito, nós vamos ter uma opção, que é a opção que melhor representa as câmeras, né? Ou seja, é o íconezinho aí com o desenho de uma câmera. Vamos clicar nele. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Dentro das configurações então das câmeras, nós temos aqui uma janelinha onde podemos estar selecionando qual câmera pretendemos estar trabalhando aqui, tá? Se eu fizer aqui um Shift D, por exemplo, estou criando aqui uma segunda câmera, nós vamos ver aí que temos então os dados, né, das câmeras, tá? O que eu estou fazendo nessa seleção? Eu estou aplicando na câmera 01 as informações, as características do objeto câmera. Por exemplo, vamos fazer o seguinte para poder facilitar. Os nomes estão um pouco ruins aqui, né? Então vamos clicar aqui no objeto. Estou aqui com a câmera 01. Em vez de câmera 01, vamos colocar outro nome para ela. Vamos criar aqui, ó, câmera original, tá? E nesta outra câmera aqui, vamos colocar o nome de câmera teste, tá? É uma câmera temporária apenas para a gente poder aprender aí um pouco mais sobre a utilização de câmeras, né? Então temos aí a câmera original e a câmera teste. O que eu quero que vocês entendam é que uma coisa é o objeto câmera, que é o que nós estamos definindo aqui nessa parte do nosso projeto, tá? Então aqui estamos vendo os objetos câmeras, tá? Então aqui mexemos aí na configuração de posição, rotação, enfim. Nós temos aí, ó, diversas características, né? Definindo em qual camada vamos colocar essa câmera, enfim. Nós estamos fazendo alguns trabalhos em relação ao objeto. Só que existe um outro conjunto de dados que vai determinar as características dessa minha câmera. Então estamos falando de outro tipo de informação, que não é mais a posição desse meu objeto, nem a rotação e nem que camada ele está posicionado, mas as informações do tipo de lente, ou seja, como este objeto vai estar enxergando o nosso projeto, ok? E isso nós vamos definir aqui. Por isso que quando clicamos aqui, nós temos outros nomes que aparecem nessa lista aqui, tá, pessoal? Tá? Poderíamos colocar aqui algum nome que defina um tipo de câmera. Então, por exemplo, câmera de lente aberta, ok? E nós temos outro conjuntinho de dados que acabaram sendo herdados quando nós criamos as câmeras novas aqui, né? Então, poderemos selecionar o outro bloquinho de dados aqui, podemos chamar isso daqui de câmera de lente fechada, ok? E nesse conjunto de dados de informações, nós poderíamos estar fazendo as modificações necessárias. Então, por exemplo, o que poderia ser uma câmera de lente aberta? É uma câmera que vai ter um ângulo de visão grande, poderia ser isso, né? Então,
Vamos olhar por esta câmera, que é a câmera teste. Então vamos definir a visualização pressionando então a tecla Ctrl 0. Estamos visualizando por ela. Vamos fazer aí um reposicionamento dessa câmera. Bom, pessoal, depois de penar um pouquinho aqui, eu consegui colocar as duas câmeras mais ou menos aqui na mesma posição, para a gente poder evidenciar melhor aí as diferenças de lentes, tá? Legal. Bom, eu vou selecionar então aqui a nossa câmera teste. Vamos selecionar aqui o modo de câmera e para ela vamos definir ela como uma câmera de lente aberta. Então vamos alterar o tamanho aqui do nosso sensor. E para outra câmera, nós vamos fazer o inverso. Ok? Bom, agora colocando essa visualização aqui no modo de topo, nós temos então duas câmeras. Observe como as características dessas duas câmeras já sofreram modificações, tá? Olha lá a visualização delas, tá bom? Ok? Câmera de lente aberta e câmera de lente fechada. E agora, para evidenciar para vocês como funcionam essa lista aqui de blocos de dados, vamos dizer que esta câmera aqui, eu gostaria que ela tivesse a mesma característica desta outra câmera. E aí você vai conseguir entender como isto se aplica ao nosso objeto, ok? Então vou selecionar aqui essa câmera e agora vamos mudar ela para ser uma câmera de lente aberta. Então vocês percebem que esse camarada aqui, onde ele está me dizendo que já existem dois usuários, quer dizer, existem dois objetos que estão utilizando esta configuração, eles são um conjunto de dados que vão dar as características da câmera. Ou seja, eu posso ter aqui então câmeras, várias câmeras, e estar selecionando aqui qual o formato que eu gostaria de utilizar para essa minha câmera. Então, pessoal, eu poderia facilmente estar criando aqui características de um determinado tipo de câmera, que é o tipo da lente, o tipo do foco, enfim, diversas características deste meu tipo de câmera, e estar utilizando estas mesmas características para outras câmeras do meu projeto, né? E eu posso estar criando aqui então uma lista de configurações de câmeras, ok, pessoal? Tá? Então vocês ficam bem evidenciado como essa lista aqui ela funciona e como ele é um conjunto de informações aplicados a um objeto, a uma câmera. E agora vamos apagar aqui a nossa câmera teste, tá? E vamos avançar nessas características da câmera. A primeira coisa que nós temos aqui é o tipo de lente que nós vamos estar utilizando, ou seja, as características da lente da minha câmera, né? É uma câmera que vai estar visualizando por perspectiva ou por uma visão ortográfica, né? Então vamos colocar aqui a visualização do nosso projeto. Eu acho que aí no caso é melhor a gente começar um projeto novo. Vamos criar aqui um projeto do zero. Vamos ativar aqui o Screencast. E para que eu fiz isso? Eu vou aproveitar aqui esse objeto. Vamos mudar a escala desse objeto pelo eixo Y. Vamos dar uma esticada nele. Ok? Vamos colocar a visão da nossa câmera. Vamos redimensionar esta visualização. Exatamente. Eu acho que assim está ótimo, tá? Vamos mexer também um pouquinho na escala. Vamos mudar novamente a escala pelo eixo Z para deixar isso aqui um objeto mais fino.
Isto, sim, tá ótimo, tá? Então nós estamos visualizando aqui, ó, pessoal, pela nossa câmera. Deixa eu destravar, vamos aumentar aqui. Tá, nós estamos tendo então aqui a visualização pela nossa câmera, tá? E a nossa câmera hoje, ela é o quê? Ela é uma câmera do tipo perspectiva, tá? Mas se desejarmos, poderíamos transformar esta câmera para uma visualização que perdesse as características de perspectiva para algo do tipo ortográfica. E aí o que nós podemos evidenciar de diferente nesta câmera, tá? Vamos travar aqui novamente. Vocês observam que quando nós temos uma visualização ortográfica, tá? Nós perdemos aquela característica da perspectiva, que é aquela que quando os pontos tendem mais ao horizonte, né, mais ao fundo do nosso projeto, eles tendem a se unir, exatamente dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho nesta face aqui, ó, vamos olhar, isso aqui é um retângulo, né, pessoal, tá? Ok? E aí eu tenho a mesma medida neste lado aqui do meu retângulo e também a mesma medida neste outro lado. Só que quando nós olhamos aí pela perspectiva, vamos aproximar um pouquinho mais, nós vemos que na perspectiva esse lado do meu retângulo, esse lado aqui do meu retângulo, ele é maior do que este aqui. E se girarmos o retângulo novamente, nós notamos que acontece agora o inverso, né? Aquele lado que era o pequeno, agora ele fica grande, e o que estava maior agora está menor quando ali no fundo do nosso projeto. Isso porque, pela perspectiva, quanto mais distante estiverem os elementos e mais ao fundo do nosso projeto, pelo ângulo de visão que nós estamos enxergando, mais eles vão tender ao quê? A uma aproximação aqui do centro, né? Então esses dois pontos que estão aqui, à medida que eles vão andando lá para o fundo, para o horizonte, né? Eles vão tendo aí uma tendência de se aproximar. Na visualização ortográfica, isso se perde, né? Então, se nós selecionarmos aqui novamente a câmera e colocarmos no modo ortográfico, isso se perde. E aí essa característica da perspectiva deixa de existir. As faces, elas andam praticamente de forma paralela, tá ok? Então elas ficam bem paralelas, né? Tá? E isso vai ajudar a gente o quê? Na modelagem, isso vai ajudar a gente também no posicionamento dos objetos. Digamos que eu criasse aqui uma esfera, vamos criar aqui uma esfera, tá? Vamos diminuir a escala dela um pouco, vamos elevar. E vocês observam que neste modo de visualização, que é o modo de visualização ortográfico, né? Estamos aqui na visualização ortográfica. Se nós desejássemos, por exemplo, posicionar essa esfera encostada aqui no nosso plano, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer esse efeito, né? Tá? Agora, se essa nossa câmera estivesse na visualização da perspectiva, isso fica um pouco mais difícil da gente estar posicionando da mesma forma, porque a perspectiva acaba aí nos atrapalhando um pouco mais nesse posicionamento. E isso acontece também para modelagem, acontece para uma série de outras coisas que nós vamos estar fazendo, aplicação de texturas, enfim. Quando precisamos ter uma precisão maior no posicionamento, a visão ortográfica ela vai ajudar muito mais do que a visão pela perspectiva, tá? Então, olhando de novo aqui pelo modo ortográfico, a gente consegue estar aí, ó, posicionando rapidinho a nossa esfera de uma forma bastante precisa no nosso projeto, tá? Então é para isso que serve essa visualização ortográfica, tá? E a câmera tem essa característica, né? Nós poderíamos estar dando uma definição para que ela seja ortográfica e isso seria renderizado dessa forma. E poderíamos estar mudando também para a visão da perspectiva,
ok? Notaram a diferença? Perspectiva e ortográfica, ok? Nós perdemos aí aquela noção de profundidade, né, na visão ortográfica, né? Coisa que nós vemos muito bem aqui na visão da perspectiva. Agora, pessoal, tem uma visão aqui panorâmica que a gente não consegue evidenciar ela aqui quando utilizamos o renderizador interno do Blender. Ó, estou colocando no modo panorâmico, ok? E vocês observam que é a mesma coisa que utilizássemos aqui na visualização da perspectiva, tá? Essa função, embora esteja aqui sendo ativada quando utilizamos o renderizador interno do Blender, ela não sofre nenhum efeito. Para podermos ver uma diferença nessa opção aqui, precisaríamos estar mudando o renderizador para o renderizador Cycles, ok? Aí sim, nós vamos ter uma diferença maior. A visão panorâmica ela vai ter uma visualização mais abrangente, né? Ou seja, você vai ter uma visão exatamente isso, né? Panorâmica do nosso cenário, diferente aqui da visão da perspectiva, tá? Ok? Então aí sim conseguimos notar alguma diferença, mas isso é só para evidenciar para vocês que é quando utilizamos o renderizador Cycles, tá? O renderizador interno do Blender tanto faz, tá? E vocês notaram como o renderizador interno do Blender ele é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Ou seja, para o nosso curso básico é um renderizador dos melhores para a gente poder estar aprendendo o básico do Blender, né? E se nós utilizássemos o Cycles, nós teríamos muito mais qualidade e consequentemente perderíamos tempo na renderização. Ou seja, você ganha de um lado, que você ganha na qualidade final da imagem do seu projeto, mas a gente acaba perdendo na velocidade, no tempo de processamento, tá? Então esse renderizador Cycles é algo que a gente vai aprender aí num curso um pouco mais avançado do Blender, tá? No momento aí, estamos no básico do Blender, vamos continuar nesse renderizador interno, tá bom? Então essa visão panorâmica aqui, infelizmente, nós não vamos estar utilizando aqui nesse capítulo, porque não podemos estar visualizando nenhuma diferença, tá? Então esses três camaradas aqui, eles são exatamente isso, tá? Você tem aqui uma escala ortográfica, então vamos renderizar aqui, vamos aumentar um pouco este número, vamos renderizar novamente, e aí você observa que quanto maior esse número, mais longe fica o nosso projeto, né? Tá? Quanto mais perto, ou seja, quanto menor este número, mais aproximado fica aqui o nosso projeto, tá bom? Então, temos essa opção aqui. No caso da perspectiva, nós temos aí uma característica importante da nossa lente, é uma lente de 35 milímetros, tá? Que vai nos dar esse tipo de visualização. Se diminuirmos este valor, nós teríamos isto. E se aumentarmos este valor, nós teríamos uma visualização mais aproximada, né? Tá? Olha lá, se aumentarmos mais o valor, vamos aproximando um pouco mais. Se olharmos agora pela visualização por topo, né? Nós temos aqui uma modificação na nossa câmera visual também, né, pessoal? Então, vamos posicionar aqui a câmera e aqui vamos modificar o valor e vocês vão vendo aí o que vai acontecendo com a nossa câmera, tá? Ok? Para quem entende de fotografia, não é o meu caso, deve ser algo de seu conhecimento, essa modificação aqui. Para poder exemplificar agora um pouco melhor aqui, nós vamos ver o que vai acontecer com estas modificações aqui, com esses elementos que estão aqui. Lembrando que esse comprimento ele pode ser modificado tanto em milímetros, como também poderíamos estar mudando como campo de visão, ok? E esse campo de visão ele vai ser refletido aqui em graus. Ou seja, eu tenho aqui uma abertura de 23 graus. Se eu diminuir isto,
Quer dizer, ou melhor, se eu aumentar este valor, né, o que vai acontecendo é que nós vamos aumentando exatamente esse ângulo aqui de abertura, tá? E poderíamos estar trabalhando como graus ou numa linguagem mais apropriada, talvez dos fotógrafos, né, em milímetros, tá? Tanto faz. É só uma nova forma de nós estarmos visualizando, né? Se você se sentir mais confortável em trabalhar em graus, eu gostaria de estar enxergando aí 120 graus de abertura, né? Quer dizer, se eu fizer agora aqui a visualização do meu projeto, isso seria a visualização. Agora, vamos dizer, não, eu gostaria de estar trabalhando apenas com 45 graus de abertura. Então, nós teríamos esse outro tipo de modificação no nosso projeto. Então, trabalhar com campo de visão 1 milímetros é exatamente a mesma coisa. E agora vamos ver o que acontece num processo, num projeto já animado com esses campos aqui, tá? Então, o primeiro campo que nós estamos vendo aí é o comprimento da nossa lente, que pode ser tanto em milímetros, como também poderíamos estar vendo aí pelo campo de visão em graus, tá? Então é exatamente a mesma coisa, eu coloquei as duas informações para vocês poderem entender como se processa essa modificação na tela, que eu acho que fica bem evidente, tá? E agora vamos ver esse deslocamento, que é uma alteração horizontal e vertical da lente da nossa câmera, tá? Esse tipo de processo, ele vai ficar muito bem exemplificado aqui, ó. Então vamos visualizar de uma forma maior aqui a nossa câmera, tá? Então quando modificamos esses campos X, ok? Ele faz essa movimentação, tá? É lógico que quando nós fazemos esta modificação no conjunto de lentes de uma câmera, isso vai acabar gerando uma distorção. Então eu criei para vocês aí uma animação onde vocês vão ver uma esfera, e essa esfera ela vai estar acompanhando a movimentação deste campo, o X e o Y, na nossa câmera, para que a gente consiga evidenciar como a esfera ela vai se distorcendo num formato parecido com o de um ovo. Então vocês conseguem ver aí na animação isso tudo acontecendo, tá? Tanto aqui no eixo X, quanto agora no eixo Y. Ok? E por último temos aqui, ó, esses limites de corte, né? O que faz esses limites de corte? Vamos colocar aqui. Vamos diminuir um pouco, afastar um pouco mais, tá? Isso é muito simples, tá? O limite de corte ele vai determinar onde a nossa câmera vai iniciar o processo de renderização e onde vai terminar esse processo de renderização. Então, se nós alterarmos esta configuração aqui, ó, vocês vão observando que vai havendo um corte aí no nosso projeto, tá? Que é exatamente aí, ó, o ponto inicial da visualização da nossa câmera, ok? Se eu colocar aqui na visão superior, vocês vão ver que no meu projeto não acontece nada, tá, pessoal? O que está sendo modificado é a visualização, é a parte interna do mecanismo da minha câmera que vai estar visualizando o projeto de uma forma diferenciada, tá? Então, esse limite de corte, ele vai estar mexendo aí nesta característica, tá? Da mesma forma, nós temos aqui o limite de corte no final, do final para frente, tá? Então, vamos diminuir este valor. Vamos indo diminuindo e aí, ó, começamos o corte aí do nosso cenário, tá? Ó, tá vendo, pessoal? Tá? Nós estamos cortando a posição final aqui da nossa câmera, tá? Vamos colocar 50.000 ou vários zeros aqui, vamos ver. Tá? Ele aceitou também, então assim, não tem muitos limites essa distância mais longa aqui, tá? Se nós fizermos uma modificação da nossa esfera, vamos fazer um grab pelo eixo Y. Tá? Ó. E o que nós notamos, pessoal, ó, tá vendo que a nossa
A esfera está bem longe agora do nosso projeto, ó. Se eu renderizar, nós conseguimos visualizar aqui, ó, o pontinho da nossa esfera, tá? E a nossa câmera inicialmente, ela estava aqui, ó, com o fim determinado em 100, né? E vocês observam que a nossa esfera sumiu aqui do nosso projeto. Ou seja, se em algum momento nós tivermos objetos que precisamos estar enxergando mais ao longe, esse é o campo que nós temos que estar modificando na nossa câmera. Vamos colocar aqui em 200. Não estamos visualizando ainda a esfera. Vamos colocar em 500. Tá? Ó, agora estamos vendo a nossa esfera. Vamos diminuir este valor até o momento que ela some. Ó, exatamente aqui, ó. Ó lá. Ó. Perceberam, ó? Esse é o ponto em que minha esfera está aqui sumindo, tá? Então 216, tá? Se eu chegar aqui e colocar em 220, tá? A minha esfera é visualizada, né? Então se eu renderizar o projeto, nós conseguimos ver ainda a esfera aqui participando do nosso processo de renderização, ok? Então isso é um problema que talvez vocês tenham enfrentado aí em alguns momentos que vocês fizeram alguns testes utilizando a ferramenta do Blender e vocês falaram, poxa, se eu afasto um determinado objeto um pouco mais distante, ele deixa de ser renderizado. Então, agora vocês aprenderam que essa configuração ela vem aqui da lente da nossa câmera, né? Que é o ponto final do limite de corte da nossa câmera, tá? E eu fiz aí um processo de renderização onde nós vamos estar vendo esses campos sendo animados, né? Num processo aí de animação, tá? Deixa eu voltar a minha esfera um pouco mais para frente. Vou fazer o grab do Y. Aqui, voltamos ela na posição original. E agora eu gostaria de mostrar para vocês que esses dois limites aqui, eles podem ser manipulados de uma forma onde, por exemplo, nós poderíamos diminuir este valor do ponto final. Olha. Opa, passei. Até aqui. E o ponto inicial também, ó, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo? E aí eu poderia então fazer uma renderização de uma lâmina do nosso projeto desta forma aqui. Nós conseguiríamos também estar fazendo este efeito. E isso pode ser animado, tá? Isso daí eu poderia estar determinando o início e o fim de um processo de animação e essa lâmina poderia estar andando no meu projeto. E aí poderia criar um efeito de corte de peças, poderia criar alguns efeitos visuais bastante interessantes e que futuramente nós poderíamos estar precisando utilizar, tá? Mas aí nesse processo de renderização agora que vocês estão vendo, está muito bem evidenciado toda essa movimentação aí, ok? Muito bem, vamos voltar então aqui o início com os valores praticados aí como padrão, tá? E agora vamos fechar esta opção de lentes e vamos olhar esta opção aqui de câmera, né? O que nós temos aqui? Predefinição de câmera. Isso nada mais é que uma lista que já vem carregada de fábrica aí do Blender, né? Com diversos modelos de câmeras. Então nós temos, por exemplo, aqui a GoPro Hero 3, Black, Silver, White. E essas câmeras que estão aqui, elas vão estar carregando configurações que são as configurações que mais se aproximam desse tipo de câmera, né? Então poderíamos carregar aqui a Sony A5, teríamos esse tipo de visualização. Poderíamos modificar por uma Canon, já teve aqui alguma pequena mudança. Enfim, poderíamos carregar aí uma configuração para que o projeto atenda um determinado tipo de visualização mais próximo desta câmera selecionada aqui nessa lista, né? Ou então poderíamos estar
aqui fazendo a modificação disso tudo, tá? Ó, poderíamos estar modificando aqui, que é o que esse camarada acaba fazendo, né? Cada vez que você carrega uma opção aqui, ele está configurando essa parte aqui do sensor automaticamente, tá? Por exemplo, vamos lá, a Canon 1100, ela usa uma largura aqui de 22,70 em milímetros, com um sensor aqui horizontal, né? Já uma câmera GoPro Hero 3, ela já vai carregar aqui um tamanho de 6,16. Se selecionarmos uma Panasonic LX2, nós teríamos uma largura de 8,50 no sentido horizontal, já não é mais automático, ok? Diferente aqui da Go Hero, por exemplo, né? A Go Hero já usa automático, né? A Panasonic LX2 é horizontal com esse valor de 8,50 milímetros, tá? Então essa lista que está aqui é uma pré-configuração destes campos que estão aqui embaixo. Nós podemos adicionar itens, poderíamos estar aqui modificando este valor, né? E poderíamos estar criando um nome para nossa câmera, curso Blender, ok? Tá? Curso Blender foi uma opção agora carregada aqui. Nós devemos achar ele em algum local. Olha lá. Aqui, ó, pessoal, aqui, ó, curso Blender, tá vendo, ó? Tá? E se desejarmos, podemos estar removendo esse item daqui, ó, excluindo com essa opção de menos, e aí aquela opção curso Blender deixou de existir na minha lista, tá? Então essa lista aqui nada mais é que um facilitador para estas configurações que estão aqui, tá? E aí eu fiz um processo de animação, e nesse processo de animação nós vamos ver aí as diferenças desses sensores, como eles acabam atuando no nosso projeto, tá? É importante, antes disso, a gente observar que a mudança disso vai acarretar em uma mudança aqui na visualização da nossa câmera também, tá? Então a largura, ó, ela vai fazer essa modificação aqui na minha lente, tá? Horizontal, no vertical também, ok? E no forma do automático, tá? E a gente percebe que o automático e o horizontal, eles são muito parecidos, eles não criam diferenças de visualização muito evidentes, né? Então, por exemplo, se eu ponho aqui automático ou horizontal, o que eu modificar aqui, eu acabo vendo aqui também no automático. Diferente do vertical, que tem um campo próprio para ele, né? Então eu poderia configurar isso aqui desta forma. E ao mudarmos para horizontal, nós teríamos esse outro tipo de visualização, tá? Então vamos ver aí a animação e vamos ver como esses campos acabam atuando no nosso projeto. Bom, pessoal, e agora que já matamos esta guia aqui de câmera, vamos ver a profundidade de campo. Profundidade de campo é algo relacionado com o foco do nosso projeto. Então esse recurso é quando nós desejamos que o objeto que está aqui na frente seja um objeto focado e tudo que estiver mais atrás desse objeto esteja aí um pouco desfocado. É aqui que nós podemos estar mexendo nesta característica. Eu vou colocar aqui o projeto de uma forma melhor. E aí temos a primeira dificuldade. Nós fazemos modificações nisso daqui e na hora de renderizarmos a gente não consegue ver nada disso aplicado aqui no nosso projeto, tá? E aí eu fiz uma pesquisa bastante extensa, porque esse recurso ele se vocês observarem em todos os vídeos que vocês vão encontrar aí no YouTube, a maior parte das pessoas vai utilizar essa configuração
utilizando o renderizador Cycles do Blender e não o renderizador interno do Blender, né? E a ideia é o seguinte: você seleciona qual é o objeto que você quer que ele tenha foco. Então eu poderia selecionar aqui o objeto, clicando nesse cubo e selecionando aqui o objeto esfera UV, que é essa esfera que está aqui na nossa frente, tá? Ou então eu poderia selecionar através deste conta-gota que está aqui e vir aqui e selecionar clicando em cima do objeto que eu gostaria de aplicar como determinante do foco, tá? Só que ao fazer isto, e mesmo que você esteja aqui alterando esses valores que estão aqui, nada é modificado no processo de renderização, né? Agora, se nós modificarmos isto aqui para a visualização pelo renderizador Cycles, essas modificações vão agora sim começar a ocasionar alguma mudança aqui no nosso projeto. Deixa eu só mexer um pouquinho mais aqui em algumas configurações e vamos renderizar, tá? Então vocês observam que o foco está aqui, ó, no nosso objeto esfera, que é a esfera que está aqui na frente. Todo o restante, quer dizer, mesmo até o plano que estava aqui mais à frente da nossa esfera já ficou desfocado. A posição do plano, que representa aí no nosso eixo de profundidade, a mesma distância onde está colocada a nossa esfera, ele ganha foco, né? Ok? Além da esfera, é claro. E o restante, ao que está mais ao fundo, também ficou desfocado. E isso a gente consegue evidenciar aqui utilizando o renderizador Cycles, tá? Nós poderíamos também estar selecionando o outro objeto, poderíamos inverter. Vamos colocar a esfera que está mais ao fundo como o objeto de foco. E agora vamos renderizar novamente. E aí vocês observam que a esfera que estava ao fundo ganhou o foco, enquanto a esfera que estava mais à frente ficou completamente desfocada, né? E se nós revertermos novamente, desta forma aqui, voltamos a ter a mesma característica de antes. Agora, se voltarmos a utilizar aqui o renderizador interno do Blender, nós observamos que essas características simplesmente deixaram de atuar, deixaram de existir. E aí eu conversei com algumas pessoas, procurei me informar um pouco mais a respeito disso, se existia alguma forma de evidenciar a utilização deste recurso pelo renderizador interno aqui do Blender. E as pessoas que me falaram não existe isso foi desenvolvido apenas para o renderizador dos Cycles. Eu acho um pouco estranho o fato de aparecer essas opções aqui quando estamos setando aqui o renderizador interno do Blender, mas eu me sinto aí um pouco rendido, né, em poder simplificar para vocês utilizando esse recurso do renderizador interno do Blender, tá? Pessoal, vocês vão encontrar aí algumas pessoas tentando explicar a utilização disso aqui com a utilização do editor de nós, tá? Então existe aí um recurso no Blender, eu vou fugir um pouco do tópico aí do nosso curso, tá? Mas vai servir para vocês um pouco mais lá na frente, né? Quando vocês estiverem mexendo com o editor de nós, vocês já vão saber que esse recurso existe, tá? Então o editor de nós é um camarada que existe aqui, ó, editor de nós, né? E ele tem aí algumas configurações, então nós poderemos estar ativando isso aqui usando os nós, tá? Então clicando nessa opção aqui, que é a opção de editar usando a composição, e estar ativando a opção de usar os nós. E aí vocês encontram um camarada que é um camarada que determina o início aqui, o nosso projeto, e um outro camarada aqui que representa o final da nossa visualização, tá? E no meio disso tudo, com Shift A, nós vamos criar aqui um camarada, um filtro, que é esse aqui, ó,
desfocar via efeito. Vamos colocar este aqui, tá? Para o eixo Z vamos fazer uma ligação. Então o eixo Z do nosso projeto ele vai ser determinante aqui na configuração da posição desse foco, tá? E vou fazer aí algumas pequenas modificações. Vamos deixar com esses valores, vamos renderizar. Está pegando por inteiro todo o projeto. Vamos fazer alguns ajustes aqui. Muito. Esse ajuste aqui é o foco, é o ajuste que nós precisamos fazer para que um objeto fique desfocado e outro não, tá? Então eu tenho que estar acertando este valor aqui inicial. E aí não tem muito jeito, tá, pessoal? Tem que ser na tentativa aqui. Ok, tá? Então nós começamos a desfocar aqui, só para vocês poderem evidenciar, né? Que nós conseguimos começar a desfocar aqui a esfera que está ao fundo, enquanto a esfera que está mais à frente, ela não está sendo desfocada, tá? E aí nesses vídeos que vocês podem encontrar no YouTube, aí tentando explicar esse recurso, os camaradas ficam usando este campo aqui em conformidade com o editor de nós. Mas na verdade o editor de nós ele está fazendo um efeito de desfocar o nosso projeto que não tem nada a ver com isso aqui. E eu vou provar isso para vocês, que eu vou mudar aqui as coisas, tá? Vou tirar a qualidade, vamos mexer em todos esses campos aqui. E agora ao renderizarmos, nós vamos ver que ao final do processo de renderização temos exatamente a mesma imagem, tá, pessoal? Então o editor de nós, que é este camarada que está aqui, ele não tem nada a ver com relação a essa parte aqui de profundidade de campo, tá? Isso daqui a gente só consegue evidenciar mesmo com o renderizador do Cycles. As mesmas características, ok? Então essa opção que nós temos, vamos voltar aqui com o renderizador normal. Essa opção que temos aqui na profundidade de campo, ela serve exatamente para criar este efeito aqui, um objeto focado com outros objetos desfocados, e isso tudo relacionado com a distância em relação ao nosso objeto câmera, ok, pessoal? Bom, fechamos esta parte aqui e aí temos esta outra área que é essa guia de mostrar. Para que serve isso, né? Vamos colocar então aqui na visualização por topo. Onde que está a câmera? Está aqui. Vamos colocar a câmera aqui mais em evidência, tá? Bom, a primeira opção aqui são os limites, né? O que são esses limites aqui, né? É os limites de visualização da minha câmera. Ou seja, a minha câmera ela vai começar a renderizar tudo do meu projeto que esteja compreendido nesta linha amarela aqui, que é esta linha que nós estamos visualizando agora porque ativamos essa opção limite, tá? Então vamos mexer aqui na parte da lente, onde nós temos os limites de corte, né? Se mexermos esses valores, olha, vocês vão observar como essa linha determina exatamente o que está determinado aqui nos limites de corte, tá? O fim, né? E o início do nosso projeto, tá bom? Isso daqui é um campo somente visual e ele serve para a gente poder estar visualizando de forma bastante prática tudo que a nossa câmera vai estar renderizando. A névoa é aquele recurso de produzir névoa no nosso projeto. Nós aprendemos aí na aula passada. Então se a gente entrar aqui nas configurações de ambiente, né? Nós temos uma opção aqui de névoa, que é o que nós vimos na aula passada, tá? Ok? E nós temos aqui o início e a profundidade, né? Quer dizer, se mexermos esses valores, ó, nós estamos visualizando o local onde a nossa neblina vai começar a agir. Agora com essa configuração que eu fiz aqui na parte de características da névoa, fica bem evidenciado, né? Então
vocês observam que aqui temos o plano, né? E que a partir deste ponto a névoa começa a ser criada aqui no nosso projeto. Perceberam? Então, se nós dermos um ESC, nós vamos ver aqui, ó, exatamente isso, tá? Se mexermos aqui na profundidade, quer dizer, é o ponto de visualização da nossa névoa, né? Então nós poderíamos estar visualizando agora até aqui. Ela deve ficar um pouco mais enfraquecida, né? Então a gente consegue visualizar, ó, no nosso plano até esta profundidade que está aqui. A partir dali já começa a ficar tudo bastante apagado, né? Então, essa linha que nós ativamos, ela está nos evidenciando aqui a forma como a névoa vai estar trabalhando no nosso projeto, tá bom? O sensor a gente vai estar conseguindo apenas visualizar quando colocarmos aqui na visualização pela câmera, né? Destravar isto, pronto, tá? Então o sensor ele vai estar nos mostrando essa guiazinha aqui, esse tracejado aqui, né? Que é as dimensões do nosso sensor, ok? Se nós colocarmos aí a configuração disso, vamos abrir aqui configuração do tamanho do sensor, vertical, isto. Tá vendo, ó? Olha como nós estamos abrindo o sensor agora, tá? Nesse sentido, ok? E nós poderíamos estar alinhando ele com a imagem que vai ser renderizada no nosso projeto, né? Ok? Tá? Então aqui nós vemos que na parte de aspecto aqui da nossa dimensão, o nosso sensor ele está um pouco fora, né? Porque nós temos aqui um enquadramento de 16 por 9, ou seja, 16 partes aqui na horizontal por 9 partes na vertical. Então, nós poderíamos colocar a largura do nosso sensor aqui em 16 e a altura por 9, tá? E aí nós teríamos aí exatamente este enquadramento da nossa imagem. Ou poderíamos estar diminuindo estes valores e estar acertando isso para que nós tenhamos aí o mesmo aspecto da nossa imagem. Tá bom? Então, essa visualização aqui ele vai nos ajudar a estar regulando essa configuração aqui do sensor, tá bom? E aí temos também a opção nome, né? Simplesmente ele vai pegar o nome do nosso objeto câmera e vai demonstrar aqui na nossa janelinha, tá? É somente isso que vai acontecer, ok? Depois nós temos algumas guias de composição, por exemplo, centralizar, e nós estaremos vendo marcações que nos dariam a parte de centralização da nossa câmera. Isso não vai participar aqui do processo de renderização, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá? É só alguns facilitadores aqui para a gente poder estar visualizando na nossa janela. Outra coisa que temos aqui, ó, esta moldura, deixa eu recolher essa janelinha, esta moldura aqui de visão da câmera, que vai dar esse escurecido aqui em volta, né? Se desmarcarmos isso, não temos diferenças de cor entre aquilo que vai ser visualizado pela câmera ou não, tá? Deixa eu só posicionar aqui a câmera de novo, peraí, 0, vamos reposicionar aqui a câmera de modo que isto, tá? Isso aqui é só para evidenciar para vocês o que vai ser renderizado e o que está fora do nosso processo de renderização, tá? Se eu renderizar agora, é isso aqui que nós vamos estar visualizando, tá? Quando ativamos esta moldura da visão da câmera, nós simplesmente estamos escurecendo esta parte aqui para que esta área fique mais evidente, tá? E aí temos uma configuraçãozinha aqui que vai nos dar esta configuração da moldura, tá? Então, se queremos que ela fique mais escura, né, ou
mais clara, tá? Todas essas opções aqui são simplesmente modos de estar nos auxiliando no processo aqui de edição do nosso projeto, tá? Não tem nada demais isso aqui. Outra coisa, nessas guias de composição nós temos outros tipos também, ó. Regra de ouro, tem outro tipo de poder estar enquadrando as imagens, quer dizer, aqui me dá um quadrado mais centralizado, né? Em relação à minha câmera, enfim, alguns recursos que tem aí que nós podemos estar utilizando para nos auxiliar nesta parte aqui de enquadramento, tá bom, pessoal? Tá? Então, guias de composição é isso, tá? Eu não tinha falado desses outros tipos, mas não tem nada assim que a gente também se assuste, né? Muito simples, tá bom? Ok? Bom, fechamos essa parte aqui de mostrar. Aí temos esta outra opção aqui, que são as áreas de segurança. O que significa isso? Área de segurança elas nos ajuda, nos auxilia, por exemplo, na hora da gente colocar um texto no nosso projeto. Então nós temos aqui algumas guias. Essas guias podem ser configuradas aqui, tá? Ok? E para que serve essas guias? Por exemplo, na centralização aqui de um texto no nosso vídeo. Então ela serve como uma guia para a gente poder fazer uma boa centralização do texto. Por isso ela também pode ser aqui configurada, né? Tá? E serve também para a gente não correr o risco de colocar um texto muito próximo aqui da margem. E aí, dependendo de onde formos visualizar, por exemplo, um filme criado por este projeto, nós poderíamos correr o risco do nosso texto estar estourando para fora da tela, né? Então ela serve aí para estar direcionando melhor isso, tá? E a outra é uma margem de segurança para a parte de enquadramento, né? Quer dizer, se você tem algum elemento do nosso filme, por exemplo, essa esfera, eu não gostaria que essa esfera fosse cortada em determinada cena no meu projeto, né? Então eu poderia estar posicionando essa minha esfera e ela está aqui muito próxima da minha área final que vai ser renderizada na minha câmera, né? Então, com esta linha aqui, eu poderia estar facilmente vendo que a minha esfera teria que estar posicionada mais ou menos nesta região, e assim eu estou garantindo que, dependendo do monitor ou aparelho onde vamos estar reproduzindo esse filme, essa esfera não se perca, não saia para fora, né? Lembrando que os dispositivos como monitores e televisões, eles podem ter aí uma configuração onde a área do meu filme pode estar compreendida entre esta marcação e esta borda final aqui. Quer dizer, eu posso ter uma televisão que tenha uma configuração onde uma determinada área aqui do meu projeto esteja sendo perdida durante a exibição do filme, né? Então nós temos essas margens de segurança para estar nos auxiliando aí no alinhamento de todos esses elementos que vão participar do meu projeto, para que eles não sejam perdidos durante o momento que estivermos assistindo esse filme, ok? Tem uma outra opção aqui de estar centralizando as áreas de segurança, que vai inserir aí mais algumas linhas, né? Principalmente quando nós temos aí um filme que foi feito numa resolução de 16:9, né? Num formato widescreen, por exemplo, e você coloca numa tela de 4:3, né? Aquelas televisões mais antigas, mais quadradas, né? Que não tem essa visualização. Isso vai estar nos ajudando a controlar isso, né? Se os elementos, quando estiverem sendo exibidos numa tela de formato diferente, se isso não pode correr o risco de estar se perdendo, né? Os elementos estarem aí saindo. Então eu poderia, através dessas linhas, estar configurando ou reposicionando a câmera aqui para que todo o filme seja bem exibido em qualquer aspecto de tela por onde ele venha a ser exibido. Bom, pessoal, eu acredito que
nós chegamos ao fim do nosso capítulo, tá? As câmeras não tem muita coisa além disso a se falar. Eu acredito que de uma forma geral foi bem abordado todos os aspectos, né? Posicionamento de câmera, as características da câmera, que são a parte das lentes que acabamos de ver, criação de um projeto com múltiplas câmeras. Bom, eu acredito que por um entendimento básico do Blender, nós fomos muito bem, atingimos o objetivo deste capítulo, ok? Eu agradeço aí a sua presença aqui até o final. Se você gostou, se você achou que o vídeo está te ajudando, que o curso está indo muito bem, por favor, não deixa de colocar o meu like lá no vídeo, que é o gostei, tá, pessoal? Porque isso vai estar sempre nos incentivando, né? E para aqueles que chegaram no curso, nesse capítulo, neste momento aqui, e assistiram e gostaram, o canal AFR 2010 tem todo um curso completo aí já do básico da ferramenta Blender. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal, porque sempre que eu estiver colocando um novo capítulo do curso ou um novo vídeo sobre qualquer outro assunto, você será comunicado. E no próximo capítulo eu vou abordar um assunto um pouco diferente, que é a exportação de um objeto que nós criamos aqui na ferramenta para que possa ser impresso numa impressora 3D. Eu entendo que mais 2 capítulos nós vamos finalizar esse curso básico da ferramenta Blender. Um abraço a todos e nos veremos então no próximo capítulo.